E aí, galera, beleza? Bom, vamos estar aí falando sobre um julgado agora que saiu do STJ referente ao reconhecimento de pessoas, ok? Vou até pegar o código aqui e vou fazer uma leitura aqui do artigo 226 do Código de Processo Penal, que o tema trata desse assunto. Essa matéria já está sendo bem discutida, já vem sendo discutida em razões de diversas condenações, acusações em razão do reconhecimento da pessoa ser um procedimento falho, ok? E aí isso já foi parar no STJ várias vezes. O STJ tem se posicionado em anular diversos julgados, trancar ação, enfim, uma série de coisas quando não é respeitado o que determina o artigo 226 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte, ó: do reconhecimento de pessoas e coisas. Artigo 226, que é o que nos interessa, o que a gente vai ler lá, o julgado do STJ agora. Quando houver necessidade de fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Então, existe uma forma, um procedimento a ser seguido pelas autoridades quando for fazer o reconhecimento de pessoa, tanto na delegacia quanto em juízo, ok? O que o STJ entende de uma forma já pacificada, que se não for observado não for observado o procedimento que estabelece aqui no 226, gera nulidade, portanto, pode uma sentença ser cassada, pode ser uma sentença ser reformulada, pode uma ação penal ser trancada, pode ser um inquérito invalidado, uma prova emprestada, né, imprestável, e aí esse negócio ficar perdido no espaço aí. Porém, a gente vai ver que tem um julgado aí agora que, como a gente tem que lembrar que o processo penal ele é composto por diversas formas ou meios de prova, né? Prova testemunhal, prova documental, prova pericial, filmagem e reconhecimento de pessoa, poderia ser uma, como é utilizado. A gente vai ver que tem uma flexibilização quando esse procedimento aqui não é observado, porém, se chega à conclusão através de outras provas que efetivamente foi o sujeito que praticou o crime. O que eu quero dizer é, não levem tudo ao pé da letra, né? Porque cada caso é um caso, e lembre-se que o direito penal e processual penal é dinâmico em razão lá da conduta, do fato típico antijurídico culpável, que trata da teoria do crime. Então, inciso 1º do artigo 226. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Então, primeiro, a pessoa que vai reconhecer aquela que ela acha que praticou crime contra ela, ela tem que descrever como é aquela pessoa. Alta, magra, baixa, gorda, negro, branco, amarelo, roxo, seja lá o que for, como está vestido, enfim, essas condições aí. A pessoa cujo reconhecimento se pretende será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento para apontá-la. Então, você tem que pegar outras pessoas, colocar ao lado dessa pessoa que está sendo reconhecida, que deverá ser reconhecida, outras pessoas semelhantes, né? Então, se a pessoa fala que é um branco, você não vai colocar vários negros ali, porque, pô, é óbvio que você está induzindo o erro. E vice-versa também. Outra coisa, se o réu estiver preso, porra, não vai me botar o réu lá com a camisa escrito SEAP na frente, né, e todo mundo vestido bonitinho. É óbvio que vai dar para identificar que você está sugestionando que foi aquele cara, porque já está com a camisa lá de grife do SEAP, que é o estado do Rio de Janeiro aqui, do sistema penitenciário. Inciso 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por por efeito de intimidação ou outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deva ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Aquele negócio. O que está fazendo o reconhecimento tem medo do reconhecido praticar algum ato contra ele, né? Intimidado. Então, bota o cara numa sala lá, tem um vidro lá escuro lá, que o de lá não vê o daqui vê o de lá. Bom, beleza. 4. Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único disposto no número 3 deste artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal em plenário do Tribunal do Júri, porque o júri tem um outro procedimento diferente. Então,
Essa é a regra do artigo 226, ok? Se não observar essa regra, o STJ tem posicionamento de que vai ser anulado o processo, a sentença pode ser reformulada, se o cara foi condenado com base naquilo, vai ser absolvido, tranca a ação penal, tranca inquérito, enfim, faz tudo que tem que ser feito, mas não se reconhece. Vou compartilhar agora aqui, vou ler uma decisão do STJ e nós vamos estar comentando ela aqui com vocês. Porque ela vai um pouquinho agora de encontro, né? Ou melhor, de encontro do que a gente está mencionando. Tá? Então, está aqui fresquinho, ó, decisão do dia 7 de 3 de 2023, bem fresquinho aqui para a gente. Fala lá. Ministro vê falhas em reconhecimento. Então, o ministro do STJ, essa matéria chegou lá, ele verificou que tinha falha no procedimento de reconhecimento de pessoas, no que a gente acabou de ler, mas nega a absolvição do réu que foi perseguido na tentativa de fuga, ou seja, houve outras provas que corroboraram para o reconhecimento efetivo da autoria e, portanto, o ministro ele meio que descartou o reconhecimento que foi feito dentro da viatura, mas os outros meios de prova que foi produzido era robusto o suficiente para convencê-lo e manter uma condenação dele por ou pelos outros meios de prova, ok? Então, ele deixa bem claro aqui, ó, ministro vê falhas de reconhecimento, mas nega a absolvição de réu que foi perseguido na tentativa de fuga. Vou ler aqui essa parte para vocês. Apesar de identificar falhas no procedimento de reconhecimento pessoal de um homem condenado por roubo, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, negou o pedido de absolvição feito pela defesa, pois, segundo o processo, ele foi monitorado pelas vítimas e pela polícia ininterruptamente entre o crime e a captura. Então, gente, na realidade, o procedimento de reconhecimento, se é esse caso, me parece que que foi revisto aí no STJ, o sujeito, mesmo no momento da prática do crime até a sua captura, ele estava sendo monitorado, tanto por testemunhas quanto pela polícia. Então, em que pese na delegacia, por exemplo, foi feito, ou que em pese o procedimento foi feito de forma errônea, desrespeitando o 226, o ministro pode ignorar essa prova, mas se tiver outras provas suficientes que façam o reconhecimento da autoria e da materialidade daquele crime, o sujeito vai ser condenado, que é o caso aqui que está acontecendo. Tá? Quero dizer para vocês, e como já é notório, já é público, a gente já sabe disso, o processo penal tem vários meios, várias formas de se produzir provas. Como já falei, nós temos prova documental, pericial, testemunhal, prova através de vídeos, filmagem, por aí vai, ok? Para o magistrado, embora o reconhecimento seja nulo, por ter sido realizado informalmente pelas vítimas dentro de viatura policial e sem observar o procedimento 226 do Código de Processo Penal, o monitoramento visual contínuo do suspeito durante a perseguição constitui elemento probatório válido para o lado de outras provas afastar a hipótese de inocência. Então, ele ignorou, obviamente, o reconhecimento realizado dentro da viatura pelas vítimas, que não está dentro do procedimento 226, mas encontrou outros elementos probatórios. Por isso, persistiu a condenação. Por que eu estou tratando desse assunto com vocês? Porque, às vezes, alguém lê assim e fala assim, o STJ agora está ignorando, abriu as pernas, o STJ agora está deixando, virou bagunça, se não respeitar o reconhecimento conforme o 226, o sujeito vai ser condenado. Não é isso. O STJ tem tido posicionamentos muito bons nesse sentido, garantista, até referente aos direitos e garantias do réu. Esse é um caso atípico que eu estou lendo para vocês, porque existiam outros meios, outras provas que foram produzidas que levaram, né, aos ministros entenderem que estava constatada a autoria. Então, o que se jogou fora, o que se anulou foi o ato do procedimento referente ao reconhecimento, que por si só poderia ser descartado, porque outras provas supriu essa invalidade. Tá? Bom, então vamos lá. De acordo com o depoimento das vítimas dos policiais, 3 indivíduos, entre eles um adolescente, entraram em um ônibus e iniciaram o assalto. Após roubarem os pertences dos passageiros, os assaltantes deixaram o veículo. Neste momento, o passageiro, suspeitando que a arma usada no roubo fosse de brinquedo, desceu do coletivo e perseguiu os criminosos. Policiais que faziam ronda
No local, perceberam a movimentação e acompanharam o passageiro na perseguição. Um dos assaltantes teria jogado sua camiseta fora para tentar disfarçar os perseguidores, mas acabou sendo capturado. Aí vem lá, o reconhecimento dos suspeitos capturados foi feito pelas vítimas no interior da viatura que conduziu todos até a delegacia. Para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, esse procedimento de reconhecimento não teria violado o artigo 226. Aqui vai uma crítica ao Tribunal do Rio de Janeiro, que lamentavelmente entende que qualquer reconhecimento está valendo, porque isso tem acontecido aqui direto, né? Para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o reconhecimento, né, pelas vítimas feito dentro de uma viatura tem validade, né, o que é um verdadeiro absurdo. Aí o STJ tem que ser chamado para resolver um problema. A visão do TJRJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é errada, ok? Não pode validar um procedimento que não respeita a lei. Como diz Auri Lopes, né, forma garantia. Né? Então, se aqui tem uma forma, um procedimento a ser realizado, é uma garantia que o réu tem, que deve ser respeitada pelo Estado. Mas para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que é muito complicado, me parece que tem uma visão extremamente, né, condenatória, eles entendem aí, pelo menos a grande maioria das câmaras, se não quase sua totalidade, de que tá beleza, não tem problema não, condena o cara, passa por cima da lei ali, aqui não interessa, foi o que está escrito aqui, tá? Essa é a minha crítica mesmo ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? E até porque é tudo aqui no Rio de Janeiro e aqui é complicada a situação. O garantismo aqui processual é raro, tá? Muito raro. E aí, aqui continua aqui, exibição informal de suspeito de viola do CPP. Então, o STJ tem o HC 59886, HC 59886, que ele anulou lá uma questão porque feriu o 226, mas porque a prova principal era o reconhecimento. Nós temos também, né, o HC 712781, tá? E aqui tem mais coisas informando sobre o caso, sobre outros relatos de outros fatos, que aqui são informações da STJ. Esse HC que eu estou lendo aqui, essas informações, refere ao HC 727005, ok? Então, fica aqui essas informações referente a esse julgado do STJ. Então, o STJ mantém o posicionamento que, se desrespeitar o procedimento, a forma como a lei determina que os atos para reconhecimento sejam respeitados, vai anular ou o processo, ou se o cara foi condenado com base só nisso, vai inverter, vai absolver, ou vai trancar o inquérito, vai trancar a ação, seja o que for. Se tiver outras provas, como é o caso concreto, demonstrando autoria e materialidade, aí não tem como, né, gente? Até porque o processo penal ele é feito pelo conjunto probatório, ou seja, várias provas, documental, pericial, testemunhal, enfim, essas provas que são possíveis aí a serem realizadas, ok? Então fica a dica aqui para vocês se manterem atualizados, porque pode chegar aí alguma informação, o STJ agora mudou o seu posicionamento e aí pode sim fazer o reconhecimento desrespeitando o 226. Não é isso, ok? professor@josebrito.com.br é o nosso e-mail. meudigicard.com/Martins Brito Advocacia / você encontra a gente nessas redes sociais aí. Bons estudos, grande abraço para todos vocês. Logo a gente está retornando.